Abra sua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, quem encontrou, diga amém. Diz assim, preste atenção nessa leitura. Diz assim, 1 Reis 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses, como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida, e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, foi-se ao deserto, caminho de um dia, e veio, e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Repete comigo: levanta-te e come. Olhou ele junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasas, uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou e disse: levanta-te e come. Repete comigo: levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram teus altares, mataram teus profetas à espada, e eu fiquei só, e agora procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um cício tranquilo, uma brisa suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pois, à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz, e lhe disse: que faz aqui, Elias? Respondeu: tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho, para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás, rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, e Abel, meu lar, ungirás por profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém. Glória a Deus. Eu quero falar com você hoje sobre um assunto que está muito na moda. Não deveria estar, mas está muito na moda. Sabe quando a gente chega nos hospitais e no pronto-socorro, nas UPAs, né, que tem por aí, nós nos deparamos com muita gente ali à procura de um atendimento médico. E muitos dos que vão aos médicos, eu não tenho formação para falar sobre isso, mas é o que a gente vê, que muitas pessoas que vão ali, elas não estão contaminadas com um vírus, elas não possuem uma bactéria que causou uma doença, mas grande parte daquelas pessoas que estão ali, elas estão ali, as suas doenças, muitas delas são doenças psicossomáticas, são doenças cuja origem está na alma.
reflete no físico, mas está na alma. E muitas dessas pessoas que estão ali, talvez muitas das quais estão aqui nessa noite, já passaram ou estão passando por algo que eu ouço falar desde quando eu era menino. Eu não entendia muito bem isso. E hoje, mais do que nunca, com tanta coisa a fazer, com tantas informações que chegam ao nosso conhecimento e tanto ativismo, nós ouvimos essa palavra com mais frequência. Fulano está esgotado. Fulana está passando por um esgotamento muito grande. Quem já ouviu essa palavra? Você já viveu um esgotamento? Você sabe o que é um esgotamento? Eu era menina, eu ouvia falar, fulano está esgotado, mas eu ficava assim, como é que era isso? Porque eu ficava imaginando uma caixa d'água que acabou. Mas eu acho que se assemelha, porque o esgotar é se esvaziar mesmo. Se esvaziar de força, você não tem mais força, você não tem mais motivação, você não tem mais coragem, você não quer enfrentar mais a vida, você é tomado por um desânimo, você naquele momento ali quer, se puder, trancar-se dentro de um quarto, apagar a luz e botar um travesseiro em cima da cabeça e ficar calado e não quer ouvir voz de ninguém e não ver ninguém. Se você já passou por isso, seja bem-vindo, porque eu já passei. A pior coisa que pode existir chama-se esgotamento. E não se admire, porque se tem uma coisa que o diabo quer levar você, é levar você a um esgotamento. Porque se você se esgotar, ele enche você. Ele enche a sua cabeça. Ele começa a plantar um monte de besteira na sua mente. Esgotamento mental, emocional, físico, espiritual. Esgotamento não é uma coisa dessa geração. Não é algo que surgiu por esses dias. O texto que eu li, se eu pudesse colocar um título na leitura do capítulo 19 de Reis, eu colocaria assim, o esgotamento de Elias. Elias estava vindo de uma vitória muito grande. Ele havia feito uma oração e Deus fechou os céus. 3 anos não chovia na terra. E ele orou para que chovesse. Ele teve um desafio no Monte Carmelo, algo espetacular. Deus mandou fogo do céu, consumiu o holocausto. Foram grandes milagres que aconteceram ali. Elias estava vindo de uma grande vitória. Interessante que esgotamento, muitas vezes, ele surge depois de uma grande vitória. Parece que a gente concentra tanta força para enfrentar um desafio. Você faz tanta força, você se prepara tanto, mas tanto. E quando aquele desafio passa, aí todo mundo vai comemorar, você está esgotado. É estranho isso, mas é por aí. E o interessante é que, nesse texto que nós fizemos leitura, Elias, ele sai daquele desafio e ele vai se esconder. Ele não queria ver ninguém. Ele pegou o moço que estava com ele e falou, fica aqui porque eu vou sozinho. Eu não quero ouvir voz de ninguém. Eu não quero escutar vozes. Eu não quero ver pessoas. E aí então o texto começa a narrar alguns fatos e um diálogo é estabelecido. Eu gostaria que você me acompanhasse nisso. Quais são os sinais de um esgotamento? Quais são os sinais? O primeiro sinal de um esgotamento aqui vem no versículo 4, quando ele diz, Deus, basta, acabou. Eu não sou melhor do que os meus pais. Sabe o que é isso? É quando você começa a depreciar o seu valor. É quando você começa a se colocar muito barato. Você começa a se sentir inferior a todo mundo.
inferior a muita gente. É justamente isso que estava acontecendo. Eu não sou ninguém, eu não presto, eu não tenho valor algum, eu não sou melhor. Esse é o primeiro sinal. E aquilo fica uma gravação na mente da gente. Eu não sou melhor, eu não sou ninguém, eu não tenho valor, eu não consigo, eu não dou conta, eu sou um fracasso, eu sou a derrota, quem olha para mim não me vê, vê uma derrota, eu sou um saco de derrota, se alguém perguntar meu nome é fracassado. Aquilo fica na sua cabeça o tempo todo, e toda oportunidade. Sempre quando alguém chega e diz, levanta, você vai virar o jogo, você vai mudar, aquele disco começa a rodar na sua cabeça. Eu não dou conta, eu não sou ninguém, eu sou um fracassado, eu não tenho valor, eu não posso. E era isso que Elias estava vivendo. Ele começou a comparar-se com outras pessoas. A pessoa que vive comparando-se com os outros, ela está à beira de um esgotamento. Não, eu não tenho o carro que fulano tem, eu não tenho a casa que fulano tem, eu não tenho a roupa que fulano tem, eu não tenho o emprego que fulano tem, eu não tenho as oportunidades que fulano tem, e parece que você vive olhando para a vida de quem está do seu lado, para saber se ele está ganhando ou se ele está perdendo de você. E se você é do tipo de gente que vive olhando para as pessoas que estão ao seu redor e tentando fazer uma comparação, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Você vai se esgotar. Não, porque eu não tenho filhos como fulano tem filhos. Os filhos deles são melhores que os meus filhos. E você vive isso, comparando. Mas não para por aí, porque chega no momento que você para de se comparar com as pessoas. O comparar com as pessoas é o início. Porque daí você continua comparando, mas você para de se comparar com as pessoas e começa a comparar consigo mesmo. Você começa a comparar, ao invés de comparar com as pessoas, você começa a comparar com você mesmo. Ou seja, você compara a expectativa que você tem de vida, você começa a comparar os seus sonhos, aonde você quer chegar, com a realidade que você está. E aí fica presente versus futuro, aqui na sua cabeça, o tempo todo. Presente versus futuro. Eu não sou quem eu gostaria de ser, eu não tenho o que eu gostaria de ter, eu não posso o que eu gostaria de poder. E aí você começa a comparar, agora você começa a comparar com você mesmo. O modo de vida que você está vivendo com o modo de vida que você gostaria de viver. E aí você começa a se esgotar. E quando você começa a comparar você com você, você começa a receber críticas. Diga comigo, eu recebo críticas. E você começa a receber crítica. E você começa a receber crítica de uma pessoa muito perigosa. Muito perigosa. As piores críticas que você já ouviu na sua vida não vieram do teu marido, não vieram da tua esposa, não vieram dos teus filhos, não vieram dos teus patrões, não vieram das pessoas que você convive com elas. O pior crítico que você tem na sua vida é você mesmo. Porque você chega no cúmulo quando você começa a criticar a você mesmo. Tudo que você faz, você critica. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Você já viveu isso? Você criticar você mesmo. Você veste uma roupa e você critica a roupa que você vestiu. Você trabalha para conquistar alguma coisa, e aí você compra um instrumento porque você tanto queria, e daí a pouco você começa a criticar aquilo que você comprou. E aí, meu irmão, você não sabe onde é que você está entrando. Você não sabe o caminho que você está trilhando. Você não tem noção de onde isso vai te levar. Eu quero falar com você que é crítico.
mas que é crítico de si mesmo. Porque o que Elias estava fazendo, ele estava criticando a ele mesmo. Ele estava vindo de uma das maiores vitórias que um homem podia ter na vida. Tanto é que milhares de anos já se passaram e eu estou falando dele hoje. Mas quando você se torna um crítico de você mesmo, você nunca acerta. Porque todo tanto ainda é pouco. Todo muito não enche. É um saco furado. Primeiro você começa a comparar-se com os outros, depois você começa a comparar com você mesmo. E aí quando você começa a comparar com você mesmo e começa a criticar você mesmo, aí então você começa a se culpar. E você carrega em cima na sua mente a culpa o tempo todo. Porque eu deveria ter, eu poderia ter sido, eu devo, eu tenho. Mas não fica nisso aí. Porque daí você passa para o menosprezo do seu esforço. E foi justamente isso que aconteceu aqui no versículo 10. Quando ele diz: Deus, eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor. Porque os filhos de Israel deixaram tua aliança, derrubaram teus altares, mataram os profetas da espada. Eu só fiquei. Deus não adiantou nada. Eu não sei se isso já aconteceu com você, eu já passei essa crise muitas vezes na minha vida. Sabe, de fazer o meu melhor, de me esforçar tanto. E num determinado momento eu senti que eu estou perdendo meu tempo. Isso aconteceu com você? E aí você fala: olha, quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer mais nada. Porque não adianta. Eu me esforço, eu luto, eu coloco vida nisso, eu ponho pressão nisso, mas não tem resultado. Elias estava assim: Deus, o que adiantou? O que adiantou eu orar? Fica 3 anos sem chover. O que adiantou eu orar e a oração fazer com que a chuva descesse? Lembra daquela passagem? Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. O que adiantou, Senhor? O que adiantou se eu jogar fogo do céu, queimar os holocaustos? O que adiantou os profetas de Baal serem mortos? O que adiantou tudo isso, Deus? Eu não sei. Eu não sei se você está me entendendo. Eu não sei. Mas eu já passei tantas vezes isso na minha vida. Sabe, de chegar num ponto, de falar: eu estou perdendo meu tempo. Parece que eu faço, mas não vai. Eu me esforço, mas a coisa não acontece. Sabe, Elias, ele estava se sentindo daquele jeito. Sabe, irmãos, houve um momento da minha vida, eu não me esqueço de um dia, já faz alguns anos isso, que eu disse: Deus, eu não vou pregar mais. Porque parece que as minhas pregações, elas entram aqui e saem por aqui. Eu cheguei a um momento que eu falei: Deus, eu não aguento mais. Eu oro, eu jejuo, eu prego, Senhor, eu me esforço. E parece que as pessoas não estão entendendo nada. Eu prego veemente, Senhor, com tanto ímpeto. Mas parece que tem gente que vem na igreja para arrumar namorada, para arrumar namorado. Parece que as pregações não estão. Senhor, eu estou aqui pregando nesse momento. Tem gente se beijando lá fora, na porta da igreja, atrás de um carro. Falou com a mãe que vinha para o culto. E está lá com a Bíblia no capu e abraçada e agarrando lá. Você não sabe se é 2, se é 1, o que é aquilo. Sabe se é briga? Sabe, eu já passei por isso na minha vida. Sabe, de chegar e pregar e rasgar contra o divórcio. E as pessoas se divorciando como se estivesse tudo natural, tudo normal. Aí eu entrei em crise. Aí eu disse: Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento. E aí eu aprendi naquela época uma coisa. Eu aprendi que eu não sou responsável pela resposta das pessoas.
Eu sou responsável por pregar a verdade. E quem tem ouvido para ouvir, ouça. Amém. Glória a Deus. Sabe, eu falei, eu vou pregar para quem quer ouvir. Quem não quer, o que eu posso fazer? Em outras palavras, eu entendi que eu não tenho controle sobre tudo. Eu não tenho controle sobre tudo. Tem muita gente que está esgotado, porque ele quer controlar tudo. Quer controlar tudo. Quer controlar o filho, quer controlar a filha, quer controlar o empregado, quer controlar o irmão na igreja, quer controlar o vizinho, quer controlar o carro que parou na porta de casa, quer controlar... Você é assim? Quer controlar tudo. Você tem que ter o controle de tudo. Tudo tem que ter debaixo do seu controle. E se esgota. Sabe, parece que o mundo inteiro repousa sobre a gente. E essa palavra parece que aqui nesse momento agora ela tem uma direção para as mães. Nem Jesus resolveu o problema de todo mundo quando ele esteve aqui. Ele mesmo disse, os pobres sempre tereis convosco. No dia do julgamento dele, o povo preferiu um criminoso do que ele. Barrabás, soltem Barrabás, crucifica Jesus Cristo. Judas andou o tempo todo com ele, metia a mão na bolsa e roubava o dinheiro. Debaixo da barba de Jesus. O que eu quero que você entenda com isso? Faz aquilo que está ao seu alcance para você fazer e descansa. Você não é o salvador da pátria. Você não é o certinho, perfeitinho, bonitinho, engomadinho. Não queira viver aquilo que você não consegue ser. Não queira ter o domínio, o controle sobre tudo. Não queira. Nem seus filhos, quando adultos, são responsabilidade sua mais. Você fez sua parte. Você ensinou, você mostrou o caminho. E agora eles vão colher. Agora eles vão tomar suas decisões e eles vão ser responsáveis por suas próprias escolhas. Isso leva ao esgotamento, querer dominar tudo. No versículo 10, ele exagera. E quando uma pessoa, ela está vivendo um esgotamento, ela começa a exagerar nos problemas. Ela põe o problema desse tamanho e a possibilidade de Deus operar um milagre desse tamanho. Ele fala com tanta veemência do seu problema, mas com tanta fraqueza da sua fé. De que Deus pode fazer, de que Deus pode mudar a situação. Coloca-se, eu poderia dizer que ele coloca um ponto negativo, ou seja, uma força em tudo aquilo que é negativo. Poderia até usar esse copo aqui. Acho que não vai dar para você ver. Mas, como é que está esse copo? Como é que está esse copo? Meio vazio? Amém? Meio vazio? Por que eu não posso dizer que ele está meio cheio? Ele tinha um pouquinho d'água aqui. E nós falamos que ele estava meio vazio. Mas e agora? Ele não estava menos vazio. Ele estava meio cheio. Quando a gente olha para um meio copo d'água, você pode dizer, ele está meio vazio. E tem alguém que vai dizer, não, ele está meio cheio. Tudo depende da maneira como você enxerga a vida. Você pode preferir enxergar meio vazio e você pode preferir enxergar meio cheio.
Agora é você que decide a maneira, a forma e como você vai ver. E Elias, naquele momento, ele decidiu ver o copo meio vazio. Ele chegou ao ponto de dizer: Senhor, acabou. Eu estou sozinho. Quer dizer, a pessoa perde a noção da realidade. E aí ele diz: Senhor, eu estou fugindo porque todo mundo quer me matar. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Você sabe que tem uma coisa que me faz ficar irritado. É essa tal dessa frase, todo mundo. Todo mundo está falando isso. Todo mundo falou aquilo. Todo mundo está pensando dessa forma. Só que esse todo mundo é uma meia dúzia de pessoas. Outro dia eu vi um técnico de futebol, eu não sei se foi, eu não me lembro qual foi o técnico. Estava assistindo um programa de televisão, e aí eu vi uma reportagem, e aí tinha um jogador que não estava jogando, e aí o repórter chegou pro técnico e falou assim: olha, por que você não está colocando um jogador tal para jogar? Todo mundo quer vê-lo jogar, você não acha? Aí ele falou assim: você sabe o tamanho do mundo? O repórter falou assim: não. Ele falou assim: então nunca fale todo mundo. Vocês observaram como é que as pessoas gostam? É 2, 3 ou uma meia dúzia e é todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. No caso de Elias, o todo mundo era uma mulher. Uma mulher. Essa mulher quer me matar. Eu até tenho minhas dúvidas de que Jezabel realmente queria matar Elias. Eu tenho. Porque ela mandou um mensageiro a Elias para falar que iria matá-lo. Eu acho que se de fato ela quisesse matá-lo, ela não mandaria um mensageiro, ela mandaria um assassino. Correto? Só que quando você já está esgotado, o pouco é muito. Uma gota é o suficiente para entornar tudo. E Elias estava vivendo isso. Ele exagerou no raciocínio emocional dele. Ou seja, você pensa, você sente e faz daquele sentimento uma verdade. E aí começa a sofrer como se aquilo estivesse acontecendo enquanto aquilo não está acontecendo. Você não pode seguir o seu sentimento, irmãos. Eu já segui meu sentimento muitas vezes e me dei mal. Quando você estiver assim, a coisa mais importante que você precisa fazer é parar de sentir e entrar em contato com a verdade. Ver o que está acontecendo, porque a verdade liberta. A verdade liberta. Diga comigo: a verdade liberta. Pastor, o que fazer para mim livrar dessa situação? O que fazer? O que Elias fez para ele sair dessa situação a qual ele estava vivendo naquele momento? Primeira coisa, eu não sei se você, meu irmão, está vivendo um momento de esgotamento, eu não sei se você está passando por um estresse muito grande, talvez você está a ponto de largar tudo, de deixar a sua fé, de largar o seu casamento, de deixar o seu emprego, de sumir, de desaparecer, você está a ponto de dar um fim em tudo. Elias estava ali, debaixo de um pé de zimbro, vivendo aquela situação. E quando ele estava ali, vivendo aquele momento de esgotamento, de estresse, Deus vem ao encontro dele. E o que Deus fala com ele? Deus chega para ele e diz assim: Elias, cria vergonha nessa cara velha sua. Elias, seu incrédulo, tenha mais fé. Foi isso que Deus falou com ele? Não. Elias, por acaso você não se lembra do que aconteceu anteontem, Elias? Você não se lembra do fogo que caiu? Você não se lembra de tudo que eu fiz? Elias, seja mais espiritual, ouça as pregações. Não, Deus não disse isso para ele. Sabe o que Deus disse para Elias? Come e deita. Come e deita. A palavra de Deus para Elias foi isso. Olha aí. Levanta-te, pois,
come, levanta-te e come. E ele comia e deitava. Depois ele comia, bebia e voltava a dormir. No meio de um esgotamento, no meio de um estresse. A coisa mais espiritual que você pode fazer é comer, beber e dormir. Diga comigo, comer, beber e dormir. Eu nunca vou esquecer no dia em que uma irmã chegou desesperada na minha sala. E falou, pastor, porque agora acabou, eu vou largar meu marido, eu vou fazer, e eu vim aqui só comunicar o Senhor. E pai, eu deixei ela falar, quando ela terminou de falar, pastor, só tem uma palavra para mim? Eu falei, tem. O que Deus te falou? Vai dormir, irmã. Vai dormir. Ela fala para mim que ela ficou com raiva demais de mim. Mas depois ela foi para casa dormir. Né? Ela foi para casa dormir. E no outro dia, a cabeça dela era outra. Teve um dia que eu estava tão cansado, tão cansado, tão cansado. Eu estava sofrendo tanto, uma perseguição tão grande. E eu fui para o monte orar. Levei uma lona. Cheguei no monte, armei uma barraca. 5:30 da tarde. Peguei uma lenha. Fiz um fogo. Peguei um cobertor, joguei dentro da barraca. E quando eu olhei para o outro lado, vi uma nuvem escura, que aquilo vinha raio e trovão, isso era umas 6 horas da tarde. O meu propósito era orar de 6 da tarde às 6 da manhã. Eu estava passando uma luta muito grande. Eu precisava orar. E quando veio aquele vendaval, aquela chuva, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou encostar aqui, espera essa chuva passar para me orar. Dentro da minha barraca, eu encostei ali. Era 6 horas. Acordei 7:30 da manhã no outro dia, gente. Cheio do Espírito Santo. Deus falou para mim, filho, eu te trouxe aqui para você dormir. Você estava precisando era de dormir. No meio de um esgotamento mental, meu irmão. Come, bebe e dorme. Para de comer linhaça. Para de comer semente. Quem come semente é passarinho. Come mesmo, irmão. Come um sanduíche gostoso, toma uma Coca-Cola. Bacon. Alface, tomate. Põe uma maionese boa lá dentro, um ketchup. Uma mostarda. Se você me vê nessa situação, faz um frango caipira. Pastor, vem cá, você está precisando de comer um frango, me chama, eu vou lá. E depois que você comer bastante, vai dormir, dorme bem. Porque eu tenho certeza que a hora que você levantar, você não vai estar com a cabeça do mesmo jeito que a hora que você foi deitar. Muitos problemas da nossa vida são solucionados. Gente, tempestade vem, tempestade vai. Você não vai conseguir impedir que uma tempestade venha. Do jeito que muitos problemas vêm, eles vão. Você precisa manter-se firme, cabeça no lugar. Segundo, Deus disse para ele, agora presta atenção nisso. Versículo 9, versículo 10. Então ele entrou numa caverna onde passou a noite e veio uma palavra de Deus. O que você está fazendo aqui, Elias? E Elias então começa a falar. Sabe o que você tem que fazer, meu irmão? Quando você estiver passando por um momento de frustração, de decepção, sabe o que você tem que fazer? Encare suas frustrações, entra na presença de Deus, rasga o seu coração. É melhor você rasgar o seu coração na presença de Deus do que ficar rasgando o coração na presença das pessoas, reclamando e murmurando e choramingando. Desabafa. Entra na presença de Deus. Elias aqui, ele começou a desabafar. Ele tirou do peito dele. Ele estava simplesmente ali passando mal com aquilo. Estava se sentindo, se ressentindo, incomodado. E aí ele fala ali, eu acho que ele falou umas 6 coisas ali que estavam incomodando ele. Ele disse, Deus, eu estou com medo. Deus, eu estou com meu coração amargo. Eu estou com raiva. Eu estou sozinho. Eu estou preocupado. Eu estou ansioso. Eu estou deprimido. Ele botou tudo para fora. Quem aqui já comeu alguma coisa estragada e passou mal?
pastor, mas que contraste, hein? Você fala do sanduíche, e agora você vai... Mas deixa eu te falar uma coisa. Não tem nada melhor do que vomitar. Você está com o estômago ruim, como diz minha mãe ali, você está com o estômago embrulhando. Você está com aquele estômago ruim, você está passando mal, você está aquele mal-estar, e aquilo fica de manhã, fica à tarde, aquela coisa ruim. Hora que você mete o dedo na garganta e vomita. Posso contar uma coisa que aconteceu comigo? De vomitar. Eu não me lembro, nós éramos uns 4 irmãos. Acho que foi quando eu mudei para o Rio de Janeiro. Eu estava morando em Resende, Rio de Janeiro, e os irmãos foram lá em casa me visitar. Foi em 98. E eu virei para eles, olha, vamos conhecer o mar. Levei uns irmãos, teve um que tomou 2 copos de água do mar para conhecer, para ver se realmente era salgado. Eu não estou acreditando. Deixa eu tomar mais, depois eu vou com pressão alta lá, passando mal. E aí eu me lembro que naquele dia eu tinha comido alguma coisa que me fez mal. E nós fomos num restaurante almoçar, nós estávamos perto de Angra dos Reis, perto da usina nuclear ali, no Frade. E vamos comer, e o pessoal comendo, e eu lá passando mal. Não quero não. Como, pastor? Não quero. Daí a pouco o garçom veio e falou, senhor, servido de alguma coisa? Eu falei, você tem sorrisal aí? Ele falou, tem. Eu falei, me dá 2. Tomei. Fui lá no banheiro. Passou uns 15 minutos, mas me deu uma fome. Eu falei, olha, quero comer. Aí comecei a comer. Passou uns 5 meses, aliás, 5 meses não, uns 2 anos, eu voltei para Formiga, mudei para Formiga. E aí eu estava de férias com os meninos, tudo pequeno, meus filhos e minha esposa. Falei, olha, tem um lugar legal para a gente ir, vamos lá. Aí voltamos lá naquele lugar. Quando eu e Romilda chegamos no restaurante para almoçar, aí o cara virou para mim e falou assim, ô moço, eu te conheço de algum lugar. Eu falei, conhece? Eu conheço. O senhor é um que tomou 2 sorrisal aqui um dia? Ficou marcado na mente do rapaz. Não, depois que a gente vomita, a gente melhora. Sabe? Tem muita coisa dentro de você, meu irmão, que precisa ser vomitada. Não dá para ficar segurando essa amargura, esse ressentimento, essa ira, essa raiva, essa decepção, essa frustração. A melhor coisa que você pode fazer é entrar para o seu quarto e vomitar na presença de Deus tudo isso. Abra o seu coração e põe tudo para fora. Quantos aqui já leram os Salmos? Tem uns salmos que eu falo assim, gente, como é que Deus deixou esse negócio aqui na Bíblia? Então, tem uns salmos que eles não têm cabimento. Tem coisa que está na Bíblia que eu já perguntei para Deus, Senhor, por que esse negócio aqui está escrito? Tem um salmo de Davi que ele fala, Deus, eu odeio meus inimigos. Deus, eu quero matar todos eles. Eu quero ver eles mortos. Salmo 3, versículo 7. Sabe o que a Bíblia... Sabe qual que é a oração do salmista ali naquele momento? Deus, quebra os dentes do meu inimigo, Senhor. Vai lá, Salmo 3, 7. Você vai ver isso. Você vai ver isso. Pastor, mas por que você está falando isso? Sabe por que eu estou falando isso? Porque é isso que a gente tem que fazer com Deus. Eu não posso quebrar o dente da pessoa, mas que dá vontade, dá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa vontade e vou falar ela para Deus. Você acha que Deus vai se assustar com você? Você acha que Deus vai se assustar quando você falar, Deus, me deu vontade de dar nele um murro na cara? Deus. Mas Deus, Senhor. Deu vontade de quebrar ele no meio, Senhor. Irmão, Deus conhece o seu coração, querido. Você pode mentir para mim. Você pode mentir para a pessoa que está do seu lado. Mas Deus conhece seus sentimentos. Por isso que existe oração.
Oração existe, é para você abrir o coração e vomitar mesmo, e falar: Deus, eu fiquei com raiva, Senhor, aquele dia eu fiquei triste com o Senhor, porque eu senti que o Senhor me abandonou, Deus, eu pensei que o Senhor tinha me largado, Deus, eu não aguento mais, Senhor, eu fiquei frustrado com aquela situação, Senhor, eu fiquei deprimido com aquilo, Senhor, todo mundo pensou que eu estava forte, mas por dentro eu estava morto. Você tem que botar isso para fora, querido. Senão você morre. Você acha que nas minhas orações eu só fico: oh Deus, que maravilha, aleluia, xalabalala. Manda fogo, Jeová. Com o cara te perseguindo, mentindo, te caluniando, tentando te destruir. Você está vendo pessoas se prejudicando, zombando na sua cara. Você não é uma barata, você tem sangue na veia. O que você não pode fazer é quebrar ele no meio. Mas falar para Deus que você teve vontade de fazer, você pode. Muitos salmos na Bíblia. Muitos salmos na Bíblia. Você vai ler, e o salmista falando: Deus, ó Deus, sepulta todos eles, Senhor. Você já leu isso na Bíblia? Está escrito. Foi o que Deus ensinou Elias. Elias, esgota tudo, põe tudo para fora, desabafa. Desabafa. E Elias foi desabafando. Senhor, eu estou oprimido, eu estou amargurado, eu estou triste, eu estou destruído, eu estou me sentindo abandonado, eu estou sentindo que tudo que eu faço não vale nada, parece que o Senhor está achando graça de mim, virei um palhaço nas suas mãos, Senhor, eu vou lá, quase morro, e o Senhor, ó Deus, onde é que o Senhor está? Que o Senhor não me livre de Jezabel, porque na verdade Elias tinha criado uma falsa imaginação, ou seja, um fantasma na mente dele. Muitos dos nossos problemas não estão aqui, ó. E nós precisamos abrir o nosso coração, falar isso para Deus. Pode ter certeza, meu irmão, Deus não vai sair de lá. Deus não vai se escandalizar com você. Ele não vai. Porque antes dele conhecer as palavras da sua boca, ele conhece o seu coração. E ele quer ouvir isso da sua boca. Jesus passou por momentos de fraqueza. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas Jesus foi falar isso para quem? Para o Pai. Ele poderia ter dito: Pedro, afasta de mim esse cálice, Pedro. João, me ajuda nesse cálice. Mas ele foi falar isso para Deus. Ele foi desabafar para Deus. Paulo chegou a um ponto de dizer: eu não suporto, eu não aguento, não tenho mais força. Aí Deus diz para ele: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo orava por um espinho na carne, por algo que ele já não estava suportando mais. Imagine você doente. Eu não me esqueço de um dia que eu estava em casa, me chega uma mulher lá e: ô moço, pelo amor de Deus, ora por mim. E eu com uma cólica nos rins que eu estava custando aguentar. Eu vou e ponho a mão no meu rim e a outra nela. Senhor, tem misericórdia dessa mulher, e oro por ela. Daí a pouco o demônio manifesta no corpo dela, ela cai endemoniada. Eu expulso os demônios dela. A mulher não andava direito, as pernas dela consertam na hora, e ela começa a chorar de alegria, pular e sair. Glória a Deus, eu fui curada. A mulher vai embora e eu continuo com a dor no fim. Eu falo: Deus, eu não entendo, a mulher foi curada e eu não fui. Abre seu coração. Abre seu coração. Abre seu coração. Em último lugar, para fechar, quando nós estamos esgotados, versículo 15, disse o Senhor: vai, volta para o caminho do deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei da Síria, Jeú, filho de Ninsi, ungirá sobre rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, ungirás profeta em teu lugar. Quando Elias pensou que tudo tinha acabado, Deus fala assim para ele: você ainda tem que servir as pessoas.
Sabe por que a pessoa, quando ela chega no esgotamento, ela sofre muito? Porque quando uma pessoa está esgotada, quando uma pessoa está muito estressada, ela só pensa numa pessoa. Ela só pensa em uma pessoa. E sabe quem é essa pessoa em que ela pensa? Ela só pensa nela mesma. Ela só pensa nela. Porque o meu problema é grande, porque eu estou sofrendo muito, porque eu estou passando por uma situação muito difícil, porque a coisa está ficando pior. Deus falou para ele, vai lá, unge Azael, rei da Síria, unge Jeú e unge Eliseu. Eu não sei, mas é bem provável que quando Elias chegou lá para ungir Azael, ele falou, gente, eu sou feliz e não sabia. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, quando você pensar que você tem muito problema na vida, comece a olhar para a vida de outras pessoas. E você vai ver que os seus problemas são insignificantes diante dos problemas das pessoas. Até mesmo no que a Lorena e os meninos apresentaram para nós aqui. Quando a gente pensa na falta d'água que nós estamos vivendo, a gente sofre. Mas quando a gente olha para aquele vídeo, a gente fala, não tem água demais. Sempre tem alguém sofrendo muito mais do que você. Quando você estiver muito esgotado, comece a olhar para o lado e você vai ver que tem gente pior que você. Gente passando por problemas maiores do que os seus. A maneira de você sair de um esgotamento é ajudando outras pessoas. É se envolvendo com outras pessoas. Quando Elias pensou que estava tudo acabado, Deus mandou ungir Azael, Jeú e Eliseu. Deus falou para ele, existe muita gente precisando da unção que está sobre a sua vida, Elias. Está estressado? Vai lá no hospital fazer visita. Vai lá. Dá uma volta lá naqueles quartos. Vai visitar alguém. A hora que você sair de lá, você vai falar assim, puxa vida, eu não tenho problema não, gente. Eu pensei que eu tinha problema. E eu não tenho problema. Eu finalizo te dizendo o seguinte. A maneira mais rápida de você derrotar a depressão na sua vida é você tirar os olhos de você mesmo e começar a colocar os olhos sobre as pessoas. É servir os outros. É orar pelos outros. Falar, Deus, eu vou fazer um jejum hoje e através desse meu jejum o Senhor vai abençoar uma outra pessoa. Eu vou orar e através dessa oração o Senhor vai abençoar uma outra pessoa. Meu irmão, você pode ter problema o que for, mas quando você vê uma pessoa que estava sofrendo, perdida, desesperada, e você conseguiu, pela providência de Deus, abençoar a vida daquela pessoa, o seu sofrimento vai embora na mesma hora. Você que já foi na casa de alguém que estava sofrendo, levar uma ajuda, fazer uma boa ação, ou pregar o Evangelho, falar do Evangelho, levar a palavra de Deus, quando você sai, mas parece que a gente volta assim, flutuando. Gente, não tem nada melhor, não tem nada mais gratificante, aliviador, restaurador, do que fazer o bem. Ajudar a outro. Você esquece dos seus problemas. Você esquece das suas dores. As pessoas vão dizer, olha, fulano, você está com tanto problema dentro da sua casa e você ajudando os outros. Essa é a matemática de Deus. Eu vou ajudar os das outras casas enquanto Deus resolve os da minha casa. É assim. Essa é a matemática dele. Ele age assim. Se envolva com a vida dos outros, em ajudá-los. Por isso nós somos uma igreja em célula. Sabe,
Eu poderia concentrar todas as pregações aqui no altar e eu pregar. Mas não, o objetivo é levantar novas pessoas, levantar novos líderes. O povo da nossa igreja é o povo dessa cidade. Entre o povo dessa cidade, eu posso dizer isso, que tem a autoestima, a maior autoestima da cidade de Formiga, estão aqui dentro. Estão aqui dentro. Por quê? Porque eles são treinados em fazer o bem. Eles são treinados em ajudar. A gente leva uma pessoa para o encontro com Deus, o que a gente já está visualizando? Ele vai passar pelo encontro com Deus, vai converter, batizar e vai ser líder. Não é assim que a gente pensa? Enquanto que a maioria das igrejas pensa, não, eu vou pegar uma pessoa, pregar para ele, levar para ele para a igreja, e ele vai virar crente. Não, a nossa matemática é outra. Ele vai se converter, vai entregar a vida para Cristo, vai batizar e vai ser um líder. Como líder, ele vai fazer o quê? Vai ajudar outro. É por isso que cresce. Porque não é só um pregando, são centenas de pessoas. E aí eu fico vendo a alegria, gente. Eu fico vendo a alegria de um líder de célula, quando chega o dia do batismo. Aquela pessoa que chegou na célula destruída, desmoralizada, acabada, arruinada. E quando ele vê agora aquela pessoa descendo as águas naquela alegria. Semana passada, nós oficializamos a multiplicação de 111 células. 111 ex-drogados, perdidos, abandonados, com as histórias mais tristes, sei lá o que vivia por aí, mas foi gente que consertou a vida e agora quer ajudar o outro a consertar a vida dele. É assim, se envolva lá no seu local de trabalho, com aquilo que você tem nas mãos, com aquilo que você possui. Eu vou fazer um apelo. Esse projeto que foi apresentado aqui hoje, de ajudar o Nordeste, eu queria muito que vocês trouxessem para nós um documentário disso, para depois a gente olhar e ver a alegria nesses telões do rosto daquelas pessoas, e a gente poder dizer, aqui de Formiga, eu abençoei alguém lá no sertão. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Curva a sua cabeça. Você que está passando por um esgotamento, você que está passando por um estresse, você que está vivendo essa situação tão difícil na sua vida, que você está depreciando o seu valor, menosprezando o seu esforço, colocando o seu problema como um problema maior do que todo mundo. Deus não quer te ver assim, não. Deus quer mudar a história da sua vida. Deus quer mudar a história da sua vida. Deus quer tirar esse peso de cima de você. Mas é preciso que você entre em contato com as suas frustrações, com as suas decepções. É importante que você leve as suas decepções para Deus. É importante que você pare de querer controlar tudo e querer controlar todo mundo. Eu quero orar com você. Com seus olhos fechados. Faça como o profeta Elias agora. Sabe, Deus, quando Elias estava naquela caverna, sabe o que Deus fez? Veio um vendaval muito forte. E Elias falou, é agora. Nada. Veio um terremoto. Nada. Veio um fogo. Nada de Deus. Veio uma brisa suave. E lá estava Deus. Naquela brisa. Depois de um show de exibição, a voz de Deus vem na brisa suave.
Eu não sei o que está no seu coração. Eu não sei se você trouxe no seu coração para cá a raiva de alguém. Talvez você entrou aqui hoje, você está ouvindo essa pregação, mas no seu coração você está com raiva. Você está com raiva de uma pessoa. Talvez você veio aqui para cá essa noite, veio aqui nessa noite, e no seu coração você está decepcionado com alguma coisa. Não era daquele jeito que você pensou que seria. Você está frustrado. Eu não tenho outra palavra para te dar nessa noite, a não ser vomita. Vomita tudo que está dentro de você. Vomita essa amargura, esse ressentimento, essa raiva. Vomita. Põe isso para fora. Talvez você esteja um pouco intimidado aí onde você está. Mas se você tem alguma coisa no seu coração que não está te fazendo bem, sai do seu lugar, vem aqui para frente, prostra diante desse altar e fala com Deus aqui. Vem para cá e diz: Deus, olha, eu vou falar uma coisa para o Senhor, eu estou chateado. Deus, eu estou chateado com aquela pessoa. Deus, eu estou entristecido com essa situação. Deus, eu estou amargurado com essa situação. Eu estou frustrado. Senhor, eu estou... Vem para cá. Vem para cá. Não perde o seu tempo. Vem para cá. Vem. Vem. Vem desabafar. Vem desabafar. Vem desabafar. Vem desabafar. Abre a sua boca e fala. Vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Viva minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Quando eu chorar, me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Viva minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Senhor, ó meu Deus, nós abrimos a nossa boca para falar com o Senhor aquilo que está dentro de nós em relação a alguma situação, em relação a alguma pessoa e a algum fato. E isso, Senhor, tem causado ansiedade em nós, tem causado preocupação, desgosto, tem causado tristeza, abatimento na nossa alma. Temos ficado abatidos. Senhor, talvez aquela palavra que foi falada contra nós, oh Deus, nós esperávamos aquela palavra da boca de muita gente, mas não podia ser daquela pessoa. E aquilo entristeceu, aquilo aborreceu. Eu estou ressentido. Talvez essa é a oração dessa pessoa, Senhor. Oh meu Deus, talvez nosso coração está cheio de vingança. Senhor, quantas vezes meu coração esteve cheio de vontade de vingar, mas toda vez, meu Deus, que eu falava, eu vou fazer alguma coisa, eu não vou deixar isso, a tua palavra vinha e me dizia: a ira do homem impede a justiça de Deus. Então eu dizia: Senhor, tira a ira do meu coração,
Quantas vezes, Pai, eu orei a Ti, Deus, guarda o meu coração. Tua palavra diz, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Senhor, nós guardamos o nosso coração, nós levamos o nosso coração está perturbado como o de Elias, nosso coração está preocupado, nosso coração está ansioso, nosso coração está raivoso, irritado, ressentido. Senhor, nós não queremos guardar isso para nós, não queremos e não podemos. Por isso, Senhor, nós viemos aqui agora, ó Deus, colocar tudo isso para fora e dizer: Deus, muda meu coração em relação a esse problema, muda os meus pensamentos em relação a esse problema, muda a minha maneira de ver isso, meu Deus. Oh Pai, eu tenho me sentido como Elias, Senhor, frustrado, abatido. Oh meu Pai, talvez eu acho que eu já não tenho mais força. Talvez, meu Pai, essas pessoas, elas estão pensando assim: olha, eu já fiz o que eu tinha de fazer, eu já falei o que eu tinha de falar, nada mudou, nada aconteceu, as coisas continuam da mesma forma. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós entramos na Tua presença com lágrimas, porque só o Senhor sabe, meu Deus. Porque muitas vezes a gente contém, a gente segura diante de lutas, de perseguições, de injúrias, de calúnias, de mentiras. Ah, meu Deus! Ah, meu Pai! Nós nos colocamos diante do Senhor e nós pedimos, ó Deus, que o Senhor venha aliviar o nosso coração, que o Senhor nos ensine a ser como Elias, ó Pai, alguém que sai e vai focar nos problemas de outras pessoas. Ah, meu Deus, talvez nós estamos olhando muito para dentro de nós, talvez nós estamos olhando muito para os nossos problemas, talvez nós estamos olhando muito para nós mesmos, enquanto multidões estão se perdendo, vidas estão, ó Pai, ó meu Pai, se matando, morrendo. Oh meu Deus, como o Senhor falou com Elias, fale conosco nessa noite. A ordem já foi dada. O Senhor disse: unja Azael, unja Jeú, unja Eliseu. Talvez a tua palavra para nós hoje é: pregue para aquela vizinha, fale para aquela pessoa que está naquele trabalho, visite aquele outro que está acamado, adoentado, necessitado, desesperado. Talvez essa é a resposta que nós não entendemos, mas é a resposta de fazer alguma coisa por alguém, de ajudar alguém. Senhor, em nome de Jesus, levanta líderes, levanta pessoas na célula, pessoas que se importam, pessoas que se envolvem com outras pessoas, que ajude, Senhor, a resolver os problemas, a orar, porque eu tenho certeza que quando nós estivermos envolvidos com o problema de outro, o Senhor vai se envolver com os nossos problemas. Espírito Santo, nós te clamamos nessa noite, nós colocamos para fora tudo aquilo que perturba, tudo aquilo que irrita, tudo aquilo, Senhor, que vem contra nós, tudo aquilo que tem nos destruído. Tira essa ansiedade do nosso coração, tira essa ansiedade, tira essa preocupação, tira, Senhor, essa angústia, tira, Senhor, tira. Nós te pedimos isso, nós pedimos, Senhor. Nem tudo acabou, meu irmão, nem tudo está perdido. O fato de você estar vivo é o fato de que Deus ainda tem alguma coisa para fazer com e através de você. O fato de você estar vivo é a maior prova de que você ainda tem valor e que Deus quer usar a sua vida. Existem pessoas que dependem de você.
Pare de enxergar o copo meio vazio e comece a enxergar o copo meio cheio. Porque quando você enxerga o copo meio vazio, você se deprime, você se desgasta, você se esgota. Mas quando você vê o copo meio cheio, você diz: está melhorando, eu vou chegar lá, eu vou conseguir, um milagre vai acontecer, Deus vai fazer. Pai, eu te peço por todas essas pessoas, que o Senhor venha com o teu poder nessa noite, que o Senhor tire esse peso, tire esse peso, arranque esse peso do coração dessa pessoa agora, em nome do Senhor Jesus. Eu oro agora pela vida dessa pessoa, em o nome do Senhor Jesus. Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, desde agora e para sempre. Que Deus em Cristo vos abençoe. Vá em paz. Leve essa palavra para o seu coração. Leve essa palavra como palavra de Deus. Deus usou a boca do pastor para falar comigo hoje. Sai daqui com essa convicção. Uma semana abençoada, uma semana de vitória para a sua vida.